Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Poxa, que satisfação me encontrar com vocês aqui agora pelo nosso Instagram. Daqui a pouquinho a minha amiga, minha querida amiga doutora Luciana Infantini vai estar entrando aqui para a gente poder bater um papo, abordando um tema aí muito interessante, um tema muito palpitante. Viktor Frankl, Vida e Obra em Busca do Sentido da Vida. A doutora Luciana é uma querida amiga, psicóloga, e já está com a gente aqui, na verdade. Eu já vou mandar para ela o convite aqui, que ela pediu que eu enviasse o link, né? Então, peraí, deixa eu localizar aqui. Vamos lá. Ela já vai entrar ao vivo com a gente. Eu vou fazer uma rápida apresentação de quem é a doutora Luciane. E, na sequência, nós vamos, é claro, ter a presença dela conosco aqui no meu Instagram hoje. Quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que estão sempre com a gente, seja aqui pelo Instagram, seja pelo nosso canal no YouTube, o Repensando o Meu Cristianismo. E essa entrevista hoje não é necessariamente sobre um tema teológico, a Infantile não é teóloga, a entrevista não é abordando um assunto que esteja diretamente ligado ou a que seja um tema essencialmente teológico, mas é um assunto que tem sim uma relação, a teologia se interessa por isso, reflete sobre isso, a questão do sentido da vida, é claro, ao seu modo, mas nós vamos hoje conversar com uma psicóloga e abordar esse assunto, ou ouvir, na verdade, né, a doutora Infantini, que vai abordar a questão do sentido da vida na perspectiva da psicologia, e mais especificamente da logoterapia, em Viktor Frankl, e ela vai estar aqui podendo, vai ter tempo aqui para a gente poder desdobrar isso. Bom, ela já está escrevendo aqui, deixa eu mandar para ela o convite. Quero já agradecer a todos vocês aí, pessoal, que estão entrando aqui na live para participar com a gente. É muito bom ter a audiência de vocês aqui. Podem registrar aqui os seus comentários, as suas dúvidas. A gente vai tomar um tempo aqui para poder ler e, na medida do possível, fazendo o melhor aqui para responder a vocês. Doutora Luciane Infantini, minha amiga, mais uma vez, boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigada, Rony. Boa noite a todos e todas que estão presentes. É uma honra estar aqui com vocês neste sábado, né? Terminando aí a semana. E temos aí um bate-papo bacana nos aguardando nessa Com noite aqui. certeza. Com certeza. O Infantino, quero agradecê-la imensamente por aceitar o meu convite, viu? Para estar comigo aqui, para a gente poder estar conosco, na verdade, né? Os internautas que estão aí nos acompanhando. Pessoal, eu vou fazer algumas considerações aqui bem rapidamente. Primeiro, pedir a vocês aí que a gente tem pessoas que estão chegando, que me seguem, que seguem a doutora Infantini. A gente pede aí que vocês possam seguir os dois Instagrams, né, Infantini? Aproveitar esse Momento de momento aqui para troca, né? esse momento de troca, de compartilhamento é legal. E pedir a vocês também aí que encaminhem essa live aí no direct para os seus amigos, compartilhe também no WhatsApp. Isso ajuda muito o nosso trabalho, tanto o meu quanto o da doutora Infantini. E deixa eu apresentar aqui então quem é a doutora Infantini. Eu estou aqui com as suas referências acadêmicas e profissionais. Ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo, também mestra em educação, também pela UFES, né? E doutora em serviço social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, correto, Infantini? Correto, correto. Isso aí. Ela possui formação em logoterapia, atua há 19 anos como docente no ensino superior e há 19 anos atuando também como psicóloga clínica, orientação profissional e orientação de carreiras. Ela também é coordenadora, minha colega de coordenações lá na Faculdade Fabra, coordenando especificamente o curso de psicologia lá na nossa querida Faculdade Fabra. E o tema de hoje, pessoal, disse para vocês aqui na abertura da live, é Viktor Frankl, Vida e Obra, em busca do sentido da vida. Eu já vou dizer de partida aqui, Infantini, tive um contato muito pequeno com a obra de Frankl, mas já me apaixonei. Já E despertou em mim um na grande verdade, interesse. assim, por onde eu passo, eu vou tentando colocar a sementinha, né? E o Rony é um colega de trabalho muito querido, Boa, inteligentíssimo, vale ressaltar, né? E aí eu já obrigado. comecei também a colocar sementinha e acredito aí que vai ser um outro frankliano aqui para nós adens, né? Ah,
trazermos um pouco mais a logoterapia aqui para o Espírito Santo. Eu acho isso bem interessante. Não, poxa, que legal. E É, germinou, eu, viu, eu, Infantino? A semente germinou. eu estava tendo aula o dia inteiro hoje, né? Exatamente de logoterapia. E aí eu já descobri que tem mais 2 logoterapeutas aqui no Espírito Santo, além, né, do professor Marcos Soares, que é da Fábio também, além de mim, tem um logoterapeuta aí na Serra mesmo, lá em Serra, né? E um Olha outro só. no Caparaó, lá no interior do estado. Falei, opa, já estamos aqui formando um número, porque a logoterapia ainda é bastante. Tá engatinhando aqui no estado do Espírito Santo, né? É, ó, já teve alguém aqui, Infantino, que escreveu, deixa eu tentar até visualizar o comentário aqui pelo celular. A pessoa colocou um comentário aqui bem interessante, ó. Deixa eu ver. Eu tô apanhando aqui, gente, ao vivo é Ah, que cores. legal, já li aqui, ó. É Me justamente ajuda que aí, está Infantino. em alguma canequinha, não, Rony? Numa certa caneca? Olha aqui o que que tá aqui na minha mão. Olha Pessoal, lá. vocês que estão de casa aí, ó, ganhei de presente da Infantine. Muito legal. Ó, o texto diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Victor Frankl. Muito legal, muito legal. Obrigado, viu, Infantine? Já tá... E já Ah, vou dizer de o seguinte: eu nada. não vou usar, né? Vai ficar aqui na minha estante aqui, A decorativo. Eu coleção, fico né? com dó de Eu já usar, né? É a sei. Ele coleção. fica com dó de usar caneca, meu Deus. Rony, e vamos lembrar também de É, falar que o Rony Marcos, da Vozes, que está aqui conosco, e a Voz é uma grande parceira da legal. logoterapia, porque muitos dos livros da logoterapia, né, estão sendo publicados pela Voz, e o Rony Marcos, ele doou para a gente o livro Em Busca do Sentido para fazermos um sorteio de quem está aqui na live Opa, conosco. que legal, Então que vamos. legal. Isso é excelente. Você vai ficar É isso aí, responsável então para pessoal. fazer esse sorteio. E eles entregam em casa, tudo certinho. Poxa, que legal, que legal. Pessoal, eu vou já pedir a vocês, apesar que o próprio Instagram que ele registra também as pessoas que estão entrando, né? Mas se vocês puderem comentar também para registrar aí a presença de vocês, isso ajuda também na hora de eu fazer o registro para na O sequência fazer o sorteio. sorteio aí, exatamente para quem vai ser o Felizardo ou Felizarda que vai ganhar esse livraço aí. Fantini, vamos começar então. Quero já introduzir aqui esse nosso bate-papo aqui, fazendo uma pergunta, acho que evidente até para iniciar aqui esse diálogo, afinal de contas, quem foi Viktor Frankl? Para quem ainda Uhum. não conhece, né? Sim, sim. Bom, Viktor Frankl, né, ele era, na verdade, ele não era psicólogo, ele era um médico, né, psiquiatra e neurologista. E ele fez parte da chamada terceira escola vienense. Eu não quero adentrar muito em teoria para não ficarmos aqui, né? Mas vamos entender um pouquinho o que é isso, né? A terceira escola vienense é uma escola que vai fazer um contraponto tanto à escola psicanalítica, né, que você Uhum. gosta bastante, quanto à escola adleriana. Então ele vai construir uma terceira via, né? O Freud ele fala muito da questão dos impulsos, do instinto, o Adler da questão do poder e o Frankl vai entrar aí falando da questão do sentido, da vontade de sentido. E inclusive, né? Esse livro que a gente está trazendo aqui, Em Busca de Sentido, é o best-seller mais famoso dele, foi publicado, se não me engano, em mais de 30 países, né, traduzido e tal, então, assim, é uma obra significativa. Uhum. Então, ele nasceu em 1905, ele já nasce no século XX, então ele veio posteriormente a Freud, a gente sabe que em 1900 Freud está fazendo uma grande publicação aí que vai revolucionar, né, o cenário da psicologia, e ele vai morrer em 1997, aos 92 anos. Quer dizer, ele viveu bastante, né? E o que tem assim de tão especial no Viktor Frankl, né? Que a gente traz aqui. Viktor Frankl, ele era judeu, vivia em Viena, e ele, por ser médico, tá atuando, eu creio que na época ninguém tinha noção do que seriam os campos de concentração, né? E Sim. eu acho que foi de uma hora para outra, ninguém acreditava. Então, assim, o Frankl, ele teve a oportunidade de, assim como Freud e outros pensadores da época, ir para os Estados Unidos, mas ele resolveu não ir, ele ficou por conta dos pais também. E ele acabou, em setembro de 42, indo parar nos campos de concentração. A esposa dele, Tilly, que estava grávida também, foi para o campo de concentração, os pais dele, um irmão, né? E ele sofre todo aquele horror da guerra, né?
da Segunda Guerra aí, e, e ele sai, né, ele sobrevive, ele sai, e uma das maiores obras, que é Em Busca de Sentido, ele já estava previamente pronta antes do campo de concentração, mas ele entrou inclusive com um manuscrito dessa obra num casaco, né, que ele fala que quando pegaram ele descreve nesse livro Em Busca do Sentido o horror que foi a guerra, Uhum. que eles despiam ele de tudo, assim, eles, né, de tudo, de qualquer identidade, não eram só bens materiais, mas era qualquer coisa que pudesse identificá-los como um ser humano diferenciado, inclusive aqueles pijamas listrados que a gente vê, né, aquela coisa de dormir em condições de subhumanas, de passar frio e tudo. Subhumanas, é. Sim. E aí ele cita que ele tentou entrar com esse manuscrito do livro, num forro de um casaco, chegou lá, riram, ele pediu assim, olha, eu queria muito quando saísse daqui, poder publicar e tal, aí eles riram da cara dele, sair daqui, não vai sair, queimaram o livro, né, jogaram fora aquela coisa toda, né, e, e aí ele não consegue, né, essa cópia aí. Na verdade, ele vai conseguir depois, por conta de um amigo dele, né, que é médico também, e que tinha uma cópia lá. Mas durante a experiência da guerra, ele vai, vamos dizer assim, ele vai reelaborando esse livro, ele vai escrevendo e vai colocando questões da experiência dele nesse livro, né. E a gente costuma dizer na psicologia que ele foi uma pessoa importante para trazer o aspecto da resiliência. Porque apesar de todo aquele horror que foi o campo de concentração que ele detalha no livro Em Busca de Sentido, ele tinha um propósito de vida, ele tinha um sentido de vida, né, que era não só trazer para a humanidade esse conhecimento, a psicologia que ele gostava de escrever, né, mas ele queria reencontrar a esposa, o filho, constituir família. Ele tinha o propósito de encontrar a mãe, o pai, né, a família dele. Ele era muito família, muito Sim. ligado a valores, né. Isso é importante falar do Frankl, assim, e na sua obra, a gente costuma até falar que é uma obra que está muito apegada à questão do realização de valores. Realizar sentido é realizar valores, né. E é diferente um Interessante. pouco também dos outros autores, que não vão tocar nem na questão dos valores, nem na questão da espiritualidade. Então, Frankl traz esses dois elementos para a história da psicologia que são fundamentais, né? Valores, realizar sentido é realizar valores, e a Sim. questão da espiritualidade. Bom, ele Doutora morre, como eu Cristina, falei, pode falar. desculpa interrompê-la. Me parece que, na verdade, um diferencial ou uma contribuição muito específica do pensamento, da obra de Frankl, foi justamente porque ele enfatizou também a questão da espiritualidade, o que não é muito. Isso, A psicanálise é criada por Sigmund Freud, de certo modo, com uma base ateísta, né? Porque Freud ele era ateu. Não sei se eu posso falar em termos de uma base ateísta, mas sim, com sim. certeza isso reflete na psicanálise, porque Freud ele era ateu. Já Frankl, por sua vez, vai trabalhar valorizando a espiritualidade, né? Exato. E aí é um ponto que, como eu falei, né, ele é revolucionário para a psicologia por conta disso. Porque ele vai falar Uhum, assim, da tridimensionalidade, na logoterapia, né, que a gente pode falar aí que é a teoria do sentido, logos vem de sentido, então é a teoria do sim, sentido da vida, né, ou interessante. a cura através do sentido, a gente poderia estar chamando logoterapia disso também. Mas olha que interessante, né? Então ele vai falar que todos os autores da psicologia até então, eles tinham ido até um ponto que é observar que nós temos o biológico, o somático, né? Nosso Uhum, corpo físico, que aí faz parte dos processos celulares, os processos químicos, a genética. Os psicólogos adentraram um pouco mais e começaram a mostrar. E aí, quando eu estou falando dos psicólogos, falando de ciência, né, nós temos a biologia e nós temos os psicólogos que vão falar da questão dos impulsos, das sensações, dos desejos, o próprio Freud, né, dos processos intelectuais, padrões comportamentais. Então, ok, a psicologia estava vendo essas duas dimensões do humano. Mas aí ele traz, né, essa terceira dimensão que nenhuma outra teoria trata, que é o espiritual, o noético. E aí, assim, quando a gente fala dessa espiritualidade, né, para ele é o que constitui o humano. E aí ele vai criticar todas as teorias até então, porque ele falou que nós não viemos ao mundo para comer, dormir, realizar, até uma crítica a Maslow, né, realizar necessidades básicas. Eu falo muito para psicólogo, sim, vou sim. dar uma... vamos voltar aqui. Que nós não viemos ao mundo para satisfazer desejos, instintos, necessidades. Não, é mais do que isso. Nós temos uma dimensão espiritual.
E nessa dimensão espiritual, está inscrito ali, né, nessa dimensão espiritual, um propósito de vida para cada um de nós, que é único e intransferível. Então nós viemos aqui para, além dessa vidinha cotidiana, realizar um sentido maior. Então essa conexão é que cura, isso é muito bonito na obra do Frankl, né? A gente fala que Sim. é, ele tem uma visão contra o reducionismo da psicologia, porque para ele tirar a dimensão espiritual do ser humano é praticamente matar o ser humano. E quando a psicologia não olha para Olha essa só. dimensão espiritual, ela está matando o humano. Ela está Agora, tratando doutora o humano como Francine, se fosse um animal sim, meramente. assim. Agora, uma coisa interessante, isso não necessariamente colocou Frankl como inimigo de Freud. Aliás, tem uma história muito interessante, que os dois trocaram correspondências, né? Eles se encontraram, e quando eles tem aquela história de que o Freud fala o endereço dele, né? Eu Mas já na sabia verdade isso de, no de memória, né? começo, né? Isso assim foi logo no início da vida, porque o Uhum. Frankl era bem mais jovem. Então o Frankl Sim, sim. ele teve contato com Adler, ele era da escola adleriana, ele foi expulso da escola adleriana, porque ele não Foi compactou, assim. ele foi expulso, mas claro, é a mesma história do Jung, Ai, né? ai. Quer falar de Uhum. espiritualidade, quer falar de uma dimensão maior para esses caras que eram os deuses da psicologia, eles não aceitavam isso muito Sim, bem, né? sim. Então ele foi Aham. bastante ousado e não eram inimigos, mas ao mesmo tempo teve um momento que teve que ter uma ruptura. Houve uma E, rejeição, sim. uma ruptura. E a gente sabe, assim, das histórias contadas, dos livros e tal, que fala que Freud era um pouco egocêntrico, né? Assim, um Temperamental, pouco. temperamental. Exatamente. Fantástico, adoro Freud, mas assim, é Sim, importante não, a gente sem dúvida. destacar. Porque assim, uma coisa que a gente, quando vai falar de teoria, a gente tem que entender é que só existiu Franklin porque existiu pessoas antes para pensar. Porque se tivesse que ele Sim, começar do início, então é extremamente importante o que veio antes, que é como se fosse assim, um sim, revisitar, é uma escada, né, Rony? É, um, é sim, uma escadinha que a sim. gente vai. Então, ele só conseguiu desenvolver toda a teoria porque já tinha ali muita coisa desenvolvida dos autores anteriores. Mas aí a logoterapia, então, é isso, né? Ela vai trabalhar com a questão do sentido. Posso continuar? Você quer fazer alguma pergunta? Ah, por favor, eu estou aqui me deslumbrado, né? Por Tá. favor. Então, aí a logoterapia, ela vem então com essa proposta dessa visão tridimensional do ser humano, né? O somático, o psíquico e o espiritual. Então, assim, voltando a detalhar um pouquinho mais a espiritual. Esse espiritual é a nossa conexão com algo maior, com algo transcendente, com algo além de mim, dessa minha vida aqui. E isso, né, tem a ver com a vontade de sentido, com a vontade de potência, com os nossos, ele chama também de o campo noético, a questão da nossa ética, da religiosidade, essa Uhum. consciência moral, os valores, a compreensão de um valor, sabe? Então é como se, para algumas teorias, a gente só entendesse o certo e errado, até para Freud, né? A partir da construção de um superego que é feita através da educação, da sociedade, da civilização. E para o Frankl, dentro de cada um de nós, existe, né, uma, uma tendência, uma perspectiva de entendimento dentro de cada um de nós, ainda que não tivesse nada na cultura para falar, para explicar, do que é certo, do que é errado, esse nous ético. Então, essa espiritualidade ela está conectada com isso, com essa potência, com essa ética. E aí a gente tem que lembrar que o Frankl, né, ele vai beber muito dos existencialistas e dos humanistas, né? Então a perspectiva dele é humanista, de colocar o ser humano, cada um do seu jeito, da sua maneira, né? Essa questão do humano no centro da teoria dele. Uhum. E a outra coisa é justamente o que nós estávamos comentando das frases aí da caneca, né? Quer dizer, você constrói a sua essência, exato, isso aí. Você constrói a sua essência. Então, se a situação estiver muito ruim, tenta transformar, mas se não conseguir, é hora de se transformar, porque nós não somos, né, prontos. E ele fala uma coisa assim, que apesar da diversidade, né, das adversidades que todos nós passamos, e olha o que ele passou aí no campo de concentração, né? Sim. Rony era assim, ele descreve, né? Era uma sopa rala que eles tomavam uma vez por dia, tem ideia do que é isso? Dormir 3 num beliche que cabia um,
era beliches, né? Triliches, na verdade, era para 3 pessoas e eles colocavam 9, às vezes até mais. Então, cada cama ali, Nossa. sem coberta, né? O frio Uhum. danado lá da Alemanha, da Polônia. Ele ficou primeiro Sim. na Polônia, em Auschwitz, Ele depois passou ele por dois foi. campos, não é isso, doutor Infantini? Exatamente. E, e Eles teve. perdeu, acho que a mãe, irmãos também, me parece, ou o irmão, não é isso? Isso aí. Ele passou em Auschwitz eu não lembro, se não me engano, um mês ele chegou a ficar lá, Sim. e Auschwitz na Polônia, né? E ele narra, assim, que depois que ele saiu, né, do campo de concentração, que ele descobriu que a mãe dele, uma semana depois que ele saiu do campo de concentração, ela foi para lá, para esse campo de concentração, e ela nem chegou aí para os dormitórios, ela foi direto para a câmara de gás. Para as câmaras de gás. Para as câmaras de gás, né? Então é uma história assim horrorosa, né? Ele perdeu a É, mãe, perdeu o irmão, perdeu a esposa grávida e a esposa sim. morreu assim de cansaço mesmo, de esgotamento. Ela não foi morta, né? Ela morreu em função daquelas condições lá As de condições esgotamento precárias. total, Sim. as condições precárias, exatamente. E, e aí, né? Ele fala que apesar de toda essa diversidade, nós temos uma escolha. E essa questão da escolha é muito forte, né? E ele chegou a salvar vários colegas, não sei se a palavra correta seria salvar, né? Mas a possibilitar a transformação em vários colegas no campo de concentração que queriam se matar, porque ele fala muito isso, né? Que as condições eram tão terríveis, e trabalho, além de tudo isso que eu falei, de condições básicas, sobrevivência, um trabalho forçado, né? Uhum. Que muitos se jogavam na cerca elétrica, não suportavam a dor, né? Se jogavam na cerca elétrica e acabavam com a vida. Então ele encontrou lá um sentido para existir, que era justamente a família, como eu te falei, né? Que era esse senso de ter algo para oferecer para a humanidade. E com isso, algumas pessoas ele tentava resgatar, né? As pessoas estavam assim já cansadas daquele sofrimento, daquela dor, e falou: não tem mais sentido a minha vida, né? E aí ele fala assim: não, mas pensa, a sua vida é única, o que você quer fazer dela? O que você mais tem vontade? Eu tinha vontade de dar um abraço na minha filha. E aí ele resgatava, então viva por isso. E é uma coisa muito bonita que ele Olha fala que assim, interessante. que ele fala que quando nós não temos um propósito, a gente sofre, a dor vira insuportável. Mas quando nós temos um propósito, quando nós temos um porquê, nós enfrentamos aquilo, nós passamos, é como se desse força, né? Por isso que nós falamos Uhum. assim, que é um dos primeiros autores a falar da resiliência. Porque diante daquelas condições, se você tem um propósito maior, se você, né, se conecta com a sua espiritualidade, com essa dimensão espiritual, e, né, atualiza a sua vontade de potência ali, você vai enfrentar aquilo. E aí uma coisa também interessante que muitas vezes a gente pensa assim que a questão da dor, né? Vou fazer um parêntese aqui porque eu toquei na dor e eu acho isso muito interessante da obra dele também. Algumas pessoas quando estão sofrendo falam assim, nossa, por que eu estou sofrendo, né? Mas, nossa, Sim, eu faço tudo certo, né? Por que eu estou sofrendo? sim. Isso, né, não Eu deveria estar sou a acontecendo única comigo. no mundo. Exato, exato. Pois exatamente. E aí ele fala muito É, disso, da tríade trágica, que não aham, tem como evitar, não tem nessa vida. Todos vão passar por situação de dor, né, sofrimento, dor, morte e culpa. Então, sim, todos vão morrer, independente da crença do que vai acontecer depois, mas todos vão passar pela morte desse corpo sim, físico. sim, Todos vão sofrer em algum momento da vida e todos vão fazer algo que se arrepende, algo errado, né? E aí, com essa tríade trágica, ele vai trabalhando assim, tá, você tá sofrendo? Ok, mas o que você faz com isso? A pergunta é sempre essa, uhum, o que dá para fazer a partir disso? Então, é uma perspectiva bastante otimista e que traz, fechando aqui o parênteses, né, a questão da escolha. Nós somos livres para escolher, apesar das circunstâncias. Não é uma liberdade total e absoluta, isso é importante ver, né? E isso ele sim, já sim, traz do até pela, Sartre, do Nietzsche, de outros sim, até pelo existencialistas. Não é uma contexto em que ele liberdade assim. estava, né, Fantini? Sim, sim. E se a gente for pensar na nossa vida, é isso que acontece, né?
Eu não tenho como Uhum. mudar os meus condicionamentos, por exemplo, sociais. Eu não tenho como mudar aonde eu nasci, quem foi É, meu pai, quem foi minha mãe, meus irmãos, a língua que eu falo. Quer dizer, tem vários condicionamentos aí que eu não tenho como modificar. Eu tenho condicionamentos biológicos, né? Eu tenho 1,5 m, aí eu tenho que sim. usar salto. Enfim, é brincadeira. Tem vários Doutora condicionamentos. Infantini, e há situações que nós não simplesmente não administramos, né? Há situações que nos sobrevêm, que são contingências da vida, eu gosto dessa palavra, muito utilizada na filosofia, né? Ou seja, simplesmente é assim, não temos uma explicação. E você tem que Isso. lidar com elas, né, de alguma forma. Isso. É bem, bem Vamos pensar a interessante. própria pandemia, né, Rony? Qual o poder Exato, que nós exemplo. temos sobre essa Excelente situação? exemplo. Muito pouco, É, muito pouco. Claro, verdade. vacinas, desenvolvendo vacina, mas assim, a gente tem que correr contra o tempo, né? Tem que fazer, tomar Doutora Infantini, medidas. sim, você, na verdade, antecipou a segunda pergunta que eu ia fazer, que era justamente É, como, não, não, mas super válido, que é justamente como que essa experiência de repente você queira acrescentar mais alguma informação, como que essa experiência que o Frankl teve nos campos de concentração, como que isso refletiu na teoria, no aspecto teórico dele, né, da obra dele. E você, claro, já sim, destacou isso, né, foi a experiência pessoal dele, ele pesou muito na elaboração imagino, né, da logoterapia. sim. E nós podemos falar que teve um grande amadurecimento, né, Rony? Porque ele já tinha Sim, essas ideias, ele já tinha rompido lá atrás, né, com a Adler, né, e ele já tinha essa perspectiva, mas, assim, amadureceu. E a logoterapia, nós falamos muito isso, né? Que ser logoterapeuta é ser logo vivente. Nós temos que mas ter ela foi colocada à coerência. prova, né, o Infantini, Foi naquela colocada à situação, prova né? naquela Sim, situação. E aí, assim, mas ela ganhou força justamente por isso, porque não foi uma teoria, uhum. foi uma vivência, foi uma experiência. E é Olha isso um só, pouco que ele fala dessa dimensão espiritual, né? Não é quando a gente fala, por exemplo, Rony, encontrar sentido, algumas pessoas pensam assim, essa coisa do sentido da vida, é uma coisa filosófica, né? Tá lá, tá é uma distante, coisa tá distante, é uma coisa para quem tem sim, dinheiro, né? Quem tem dinheiro que fica pensando uhum. essas coisas, né? Pobre mesmo tem que trabalhar, não é assim o que a gente escuta? Isso é coisa para quem não tem o que fazer, Sim, enfim. sim, E na verdade ele coloca, não, ele coloca muito assim as coisas nas condições práticas, na realidade, né? Do tipo sim, assim, o sentido tá ali, tá gritando. Ou você agarra aquilo, ou você finge que nada está acontecendo. Então, a ideia é que, assim, apesar de tudo isso que está acontecendo, desses condicionamentos, dessas circunstâncias, como tu está falando, né, é, no campo de não concentração, na administramos, pandemia, que nós não sim, sim, conseguimos mudar, o que que a gente faz? É justamente, assim, se agarrar a esse sentido, a esse propósito de vida, para poder caminhar, para poder seguir em frente. E o que sim, dá, isso é muito interessante que ele vai falar, né? O que dá realização, a sensação de felicidade que nós temos, é a realização de um sentido. Então não é algo distante, não é algo filosófico, é algo que faz aqui e agora. O sentido é vivido, é experimentado no aqui e agora. Não está aqui na minha cabeça, né? Eu posso chegar à conclusão que o sentido da vida, então, é escrever livros. Se você não realizar, não é o sentido da vida, é sim, uma ideia. sim, O sentido da vida é aquilo que está acontecendo, que está sendo colocado em prática. E para algumas pessoas pode ser, o sentido da minha vida é ter um filho, tá? É ter um filho, é criar meu filho, é viajar, é não sei o quê. Em geral, esse sentido, ele tem muito a ver, como ele está conectado a essa dimensão espiritual, o verdadeiro sentido não é um desejo consumista, algo que vem aí pela sociedade capitalista. O sentido tem a ver com a realização de algo para além de si. Olha que bonito, né? O é propósito de vida ele está interessante. conectado com algo que é para além de si. Não é assim, eu quero ter muito dinheiro. Isso não é sentido da vida. Outra coisa É, importante, o sentido da vida também não tem nada a ver com pegar o campo de concentração, né? O sentido da vida do Hitler era matar, era fazer. Não, por quê? Isso não é sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida ele aponta para a preservação da humanidade. É um nous ético. Como que seria ético matar judeu? Não tem nada de ético nisso. exato. Não tem nada que justifique isso. Uma das maiores barbáries da história humana, Exatamente. Então, sem assim, dúvida. as guerras não são éticas. A Uhum. gente não pode falar que o sentido. Então, são coisas importantes. O sentido da vida não aponta para si mesmo,
não é egoísta, não é uma satisfação pessoal de necessidades financeiras, quaisquer que sejam, e também é algo que está conectado com o bem, com o amor. E que Ele chega a trans... falar na obra dele do amor. eu acrescentaria, se você me corrija se eu estiver errado, doutor Infantino, pelo que eu estou entendendo da sua excelente explicação, o que transborda, né? Ou seja, o que vai em direção ao outro. Ótimo, ótimo, gostei disso, o que transborda, porque viver, né, no egocentrismo, viver em torno do eu, isso Uhum. pode trazer uma realização, mas é uma realização momentânea e falsa. Tem o Alberto Neri, que eu gosto muito, que ele vai falar, inclusive, do vazio existencial da nossa época, né? Que é algo que é típico da nossa época. As pessoas vivem por propósitos que não são propósitos ligados à espiritualidade, e aí sentem-se vazios. São Doutor propósitos ligados. Infantino, você Pode falar. falando assim me faz lembrar uma conversa, um bate-papo que eu tive com um amigo. E aí, quando eu disse para ele que a gente não publica no Brasil por dinheiro, ele se irritou comigo, né? Ele se irritou e eu falei, mas você publica por quê? Eu falei, para ser lido. Parece óbvio demais, Isso. né? Parece óbvio demais, mas a Rony, ideia de que perfeito. você, Você entendeu o né? propósito. Você está no seu propósito. É Exato, isso aí. exato. Ou seja, eu quero E você não contribuir, eu fica quero bem, você não levar. sente assim, fiz minha parte. Não é gostoso isso? É É, isso que é o exato. sentido da vida. Esses dias, doutor Infantino, eu me emocionei. Uma pessoa no Instagram escreveu para mim. E aí o meu lado religioso, meu lado pentecostal vem à tona, né? Eu vi naquilo de certo modo, uma resposta, né, de Deus a algumas orações. Eu estava muito para baixo, muito desanimado. Parece que havia justamente, a gente está falando de sentido, vou usar essa palavra, né? Falei, poxa, tanto esforço para tão pouco. E de repente eu abro o Instagram, uma pessoa que eu não conheço, até hoje eu não sei quem é, uma das pessoas que me segue aqui, ele escreveu assim: professor, eu li 12 livros seus. E eu Caramba, que falei, legal. caramba, assim, aquilo me emocionou, né? Eu falei, poxa, vale a pena, né? Há um sentido. É bem Exato, legal para a Rony. gente pensar, E né? é isso que preenche, né, Rony? Se a gente for pensar, é isso que Sim, preenche. sim. Porque nós estamos numa sociedade consumista, capitalista, que tudo é o dinheiro. Claro, nós É, precisamos de dinheiro, nós precisamos. Mas se a gente for pensar, se fosse tão bom, né, se fosse realmente o que dá sentido para a nossa vida, não teria tantos suicídios em classes altas, em exato, países exato. economicamente bem, né? Para Então, sim, para citar uma fala aqui do Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador na área da psicologia, ele diz que há miseráveis morando em palácios, né? Então é uma questão é isso. interessante para a gente pensar. É Mas, doutor exatamente Infantini, isso. A questão mesmo sim, de quais os seus valores, o que você está realizando, uhum. o que Deixa você eu te vai fazer deixar para o outro, né? Gostei da sua sim, palavra, transborda. O que transborda? A Angélica também é minha amiga, a revisora, uma exímia revisora de textos, já comentou aqui também. Ó, nossa entrevista está muito movimentada. Quero agradecer a todos vocês, pessoal, por estarem aqui com a gente. Pedir a vocês aí que sigam o meu Instagram, siga também o Instagram da doutora Luciana Infantini. Envia essa outra pessoa que você entende que vai ser enriquecida com o conteúdo que está sendo compartilhado aqui. Na verdade, manda para o máximo possível de pessoas, porque todos precisam ser alcançados por esse conteúdo maravilhoso que a doutora Infantino está compartilhando com a gente aqui. Eu quero perguntar o que é a logoterapia. Você já introduziu o assunto, mas não deu assim ainda uma definição mais ampla para a gente, né? Afinal de contas, Tá. em que consiste a logoterapia, doutora Infantini? Então, a logoterapia, então, né, é a psicoterapia do sentido. Então, a palavra logos que o Franklin usa, ela tem a ver exatamente com isso, com sentido. Uma Então, tradução doutora Infantini, literal mas seria, explica para os internautas o que é uma psicoterapia, por gentileza. ok, ótimo. Psicoterapia é vamos dizer assim, um tratamento da psique humana, certo? E aí lembrando, né, Boa. que as pessoas pensam assim, vai ao psicoterapeuta quem é louco. Não, gente, Uhum. não se pensa mais isso, né? Quem faz psicoterapia não tem transtorno mental severo, senão não estava numa psicoterapia. Nós precisamos da mente preservada, das emoções, da capacidade temporal, espacial. Então, nós precisamos da consciência da pessoa para fazer psicoterapia. Com certeza, ela não está, né, mal, vamos dizer assim, não é o louco, né, no senso comum aí. O que
o que que faz a psicoterapia? Faz com que a pessoa tenha um encontro consigo mesma, né? Com que ela possa se auto-observar, com que ela possa entender as suas emoções, entender o que que ela pensa, curar algumas feridas que ela tenha, porque todos nós temos, né? Todos nós É, sofremos, e às vezes nós não elaboramos bem esse sofrimento, e aí ficamos com comportamento de raiva, de culpa, ficamos nos vitimizando. Então, a psicoterapia, ela tem esse propósito, de fazer com que a pessoa tenha mais conexão consigo mesma. Nós estamos num mundo que olha muito para fora, né, Rony? É todo mundo é, olhando para o Instagram, né, para as redes sociais, para as mídias, mas muito pouco de olhar para dentro. Então, a psicoterapia, ela permite esse olhar para dentro, para revisitar pensamentos, sentimentos, traumas. Então, o propósito é o autoconhecimento para que a pessoa tenha qualidade de vida, felicidade. Né? Essa é a nossa meta. E aí a logoterapia, ela vai entender que não basta você trabalhar com a pessoa voltando apenas no passado para ela ressignificar os traumas dela. Tem algo a mais que o Frankl coloca, né? E também não é um conjunto de técnicas, isso também foi outra coisa que ele trouxe, que é uma reformulação radical, né? Ele fala que psicoterapia não é um conjunto de técnicas, você vai lá e aplica no paciente. A psicoterapia é você entender o humano como um ser humano e ajudar esse ser humano a realizar sentido na vida. E aí como que ajuda o ser humano na psicoterapia a encontrar sentido na vida? Fazendo justamente essa autoobservação e autotranscendência, mudança de comportamentos. A logoterapia não trabalha com a visão só para o passado. A pessoa, ela olha para dentro e ela, através desse encontro com o sentido, ela vai projetar suas próprias ações, suas próximas ações. O que que eu quero da vida? interessante. O que que me realiza? Aonde eu quero chegar? E aí, se a gente for pensar, Rony, Uhum. quem não precisa disso? Todos nós, né? Exato, Todos exato. nós precisamos de um momento. Já diz o ditado que quem não sabe a que porto quer chegar, nenhum vento será o vento favorável, né? Rony, eu E adoro essa frase. é Por quê? Porque fantástico, as é. pessoas costumam. Essa coisa da responsabilidade que a logoterapia traz, eu acho muito legal. Porque Uhum. é isso, é o paciente se responsabilizar pelos próprios caminhos. Não importa os condicionamentos, não importa as circunstâncias, mas que escolhas eu tenho? O que que eu posso fazer? Isso é ser Doutor responsável. Infantini, sim, é interessante você falar isso. Uma vez eu levei uma. Vou usar a linguagem aqui agora do universo marcial, né? Eu levei um diretaço de um amigo meu, porque eu estava muito chateado, muito aborrecido, e comecei a me lamentar com ele, e ele foi bem assertivo comigo. Ele, pastor de igreja, lê muito também, pastor Eliel, um grande abraço para ele. O pastor Eliel me deu um diretaço que me ajudou muito, né? Ele falou bem assim, Rony, nunca culpe os outros pelos seus fracassos. Isso, Você precisa se responsabilizar por isso. E desde que eu ouvi isso desse querido amigo, eu venho ponderando muito nisso, sabe, a doutora Infantini? É interessante que muitas vezes o nosso problema, ele tem o tamanho também da atenção que nós damos a ele. A gente tem a exato. capacidade de maximizar os nossos problemas além do que eles já são em si, né? É muito interessante realmente você colocar isso. Deixa eu pegar um gancho aqui, doutora Infantini, para fazer uma pergunta. Existe um perfil específico de clientes que você vai aplicar a logoterapia ou não necessariamente? Não, a logoterapia se aplica a todos de modo indistinto. Vocês fazem algum tipo de triagem nesse trabalho psicológico? Não, Rony, pelo contrário, eu creio que seja a abordagem mais completa, pelo menos assim, eu me encontrei nessa abordagem como Uhum, psicoterapeuta, porque permite esse acolhimento do humano em qualquer circunstância, em qualquer condição. Então, eu tenho pacientes que chegam lá com ideação suicida, né, com depressão profunda, e eu tenho pacientes que chegam lá porque querem descobrir qual o seu lugar no mundo, com essa questão mesmo, né? sim, Que sim. querem se conhecer, que querem, que tem às vezes muitos ataques de raiva, e quer saber por que que tem ataque de raiva, quer se controlar, quer ter autocontrole. Então, assim, Uhum. a logoterapia, eu acho que é a psicoterapia mais abrangente aí, não tem um tipo específico, né? Não tem uma situação específica. Eu Doutor posso trabalhar Infantini, com luto, com morte. sim, eu acho que mesmo aquela pessoa que tem um perfil equilibrado também precisa, né? Como diria Blaise Pascal, não ser louco seria outra forma de loucura, né? Então, Ah, eu adoro isso, é verdade, é todos verdade. nós, todos É, nós temos um pouco de a pessoa está loucura, né? Então, escondendo, na verdade, né? A pessoa deve estar exato, escondendo, porque exato. alguma. E assim, e é inclusive perigoso, né, Rony? A gente sabe que tem perfis de pessoas Aham. que guardam tanto, tanto que uma hora explode e a Quando explosão é explodem, é assustadora, devastador, é devastador. devastador.
exatamente. Então, todos nós temos ali, né, o que Uhum, olhar, o que fazer, e ainda mais numa sociedade. O Franklin fala uma coisa que eu acho bacana, assim, que cada sociedade produz sua neurose, sua própria, né? E nós interessante. temos e nós vivemos numa sociedade que produz esse vazio existencial, como eu estou falando, né? Essa Uhum, falta de sentido. Por quê? Porque é uma sociedade em que os valores estão sendo corroídos. E as pessoas estão colocando os propósitos, que na verdade são falsos propósitos, né? Estão colocando os objetivos em bens materiais, né? Em ter alguma coisa. Eu vou ser feliz quando eu tiver uhum. uma casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver o carro do ano. Eu vou ser feliz quando eu tiver 30 sapatos. Entendeu? Mas isso acaba não preenchendo. Não preenche. É aquele, né, Uhum. aquela sensação. Não é isso que eu quero. Eu vou ser feliz quando eu viajar para tal lugar. Enfim, e aí, Agora, doutora é, Infantini, deixa eu te pode fazer uma perguntar. pergunta, que quero ouvir sua opinião como profissional, né? Claro que você é, e eu acho que essa pode ser também a dúvida de muitas pessoas que vão nos assistir ou que estão nos assistindo. Será que não seria também o caso, talvez isso até esteja proposto também na logoterapia? Como disse, eu não conheço agora que eu comecei a ler o Frankl, então, será que não seria o caso de nós resgatarmos, né, nessa busca pelo sentido da vida, a apreciação por coisas simples, mas absolutamente importantes na nossa vida? No meu caso em particular, eu dou o Você já exemplo. está antecipando o negócio que eu guardei lá pro final, mas tudo bem. É isso, é Desculpa, por desculpa aí, então. é isso aí. Essa é uma das Porque formas, Rony. Essa é esses uma das dias formas. Esses dias, doutor Infantino, eu estava aqui na minha casa e minha filha tem 9 anos, a Estherzinha, né? Que basta entrar aqui no meu Instagram, vocês vão ver a foto da família, enfim. E ela deu aquela gargalhadona e eu me deliciei com aquilo, né? Eu falei, gente, Deus, agora permita-me falar na condição de um religioso, né? De um homem profundamente religioso. Deus coloca aquilo que nos faz feliz não custa absolutamente nada e É, está mais perto de nós do que nós imaginamos, né? E eu falei, olha que coisa maravilhosa. E a gente vai é perdendo verdade, isso, né, Rony. Infantini? A gente vai perdendo É. isso, né? Na verdade, eu ia deixar isso para o final, mas já que você antecipou, talvez Desculpa, eu possa desculpa. falar. Não, talvez eu possa falar agora que Ai, ai. eu falei muito de valores, né? Sim. E, e o Franklin fala assim, tá, como é que eu vou realizar sentido na vida, né? Porque assim, a gente fala, vou ajudar o paciente a encontrar sentido. Que sentido é esse? Onde é que está o sentido? Tá, né, uma coisa transcendental? É que coisa mais É, sim. distante Uma da minha vida? apoteose E aí fala, espiritual. não, não, é muito simples, Rony. Você já falou de duas coisas aí que são importantes. Na verdade, você já deu dois exemplos aí de como realizar sentido da vida. Sem Uhum. perceber, você já falou, você já está fazendo, né? Olha só. Que é assim, é muito simples. A gente pode realizar sentido de três formas, né? O primeiro, realizando valores, mas ele fala que são três tipos de valores. O primeiro são os valores que ele chama de experienciais, né? Valores de experiência, que é justamente o que você falou, de perceber o que o mundo está te dando. O olhar da sua filha, a gargalhada da sua filha, o pôr do Uhum. sol, o nascer do sol. Esses dias eu estava lá na serra olhando para o sol se pondo no Mestre Álvaro, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Linda, a imagem linda. E É. aquilo me Da encheu de Fabra ali a gente tem sentido, uma assim, visão, né, uma doutor visão Infantino, linda. fantástica, né? É, a visão Aí linda. vem aquela sensação, assim, nossa, sabe, de preenchimento. É isso que ele fala da Uhum. conexão espiritual, sabe, Rony? Então, esses valores experienciais, eles têm a ver com a nossa relação com o mundo e a Uhum. nossa relação com o outro, entende? Então, algumas pessoas têm dificuldade em receber, é como se elas fossem fechadas em si mesmas, em si mesmadas, que a gente fala, né? E elas têm dificuldade Sim. de receber um sorriso, um agrado, um carinho, olhar essas coisas simples da vida, né? Isso é importantíssimo. Olhar para as que a gente chama das pequenas grandes coisas da Sim. vida, né? Esse olhar é importante. A segunda forma de realizar o sentido da vida seria criando algo, ou né, um trabalho, e aí quando tu fala do livro, né, Sim. você tá dando algo para o mundo. No caso dos valores experienciais, você recebe algo do mundo, você está aberto para abrir para essa experiência, e dos valores criativos, de valores de criação, você está doando algo para o mundo. Então, algumas pessoas se realizam escrevendo, Uhum. cantando, tocando,
fazendo uma comida, porque a gente só pensa em coisas assim, né, atividades intelectuais, não, mas fazendo uma comida. Exato, exato. Quando a pessoa faz uma comida e aquela comida é maravilhosa e ela sente assim, olha, eu vou fazer a melhor comida que eu posso para os meus filhos. Ah, doutor Eu acho Infantini, que é. Só um minutinho, eu lembrei de uma coisa aqui claro, agora que é o Cortella. O Cortella fala de uma sim. experiência. Eu acho que você que me falou, Rony. Não me lembro. Eu escutei isso e eu guardei porque eu achei fantástico. Que ele comia, na casa da avó dele, um ovo com umas ervinhas que ela colocava por cima. E que ele tem Não, não fui saudade eu. desse ovo. Não, né? É, Então, assim, ela colocava uma salsinha, se não me engano, né, em cima do ovo. E que ele sente falta desse ovo com salsinha. Mas por quê? Porque a avó dele não tinha nada para oferecer. Ela era muito pobre. E quando ele chegava lá, ela pegava o ovo, que era a única coisa que tinha as galinhas lá e tal, e ela pegava e botava um temperinho e fazia o melhor ovo que ela podia. Olha que bacana, isso é um valor de criação. Ela tá doando ali. E isso sim, ficou sim. marcado para Ficou ele, né? na Do memória. capricho, Aham. o capricho, o empenho, não é assim, não tenho. Ele disse que foi perceber depois que era aquele ovo, porque não tinha outra coisa, de tão gostoso que É. era. Ô, doutor Pode Infantini, falar e depois eu você. falo do terceiro valor. Ah, desculpa, é uma interrupção rápida. Você falando assim me faz. É bom que dá tempo de você beber água aí, né? Uhum. O pessoal está participando aqui ativamente, comentando. Gente, obrigado por por estarem conosco. Se E tiver eu alguma estou pergunta, inaugurando aqui. pode interromper. Pois é, doutor Infantino, eu não sei se você está conseguindo visualizar aí. Eu não estou Não, conseguindo abrir aqui. Eu também não estou conseguindo. Eu tentei deixa eu ver visualizar se no eu computador, consigo. mas o Instagram também Peraí, tem não muita abriu coisa. para Tem mim. uau, tem comentário. Nossa, tem muita coisa. Tá Peraí. muito movimentado. Obrigado aí, gente, por estarem conosco. E você ia dizendo, eu me lembrava do meu pai. Meu pai faleceu já há 20 anos. E eu me lembro quando eu era um adolescente, eu devia ter, doutor Infantino, entre 13 e 14 anos, talvez menos, talvez menos. E meu pai nunca aprendeu a dirigir, meu pai nunca teve carro, era um homem muito simples, simples mesmo, né? Veio da roça, acostumado com trabalho braçal, chegou aqui, conseguiu crescer um pouco, construiu uma casa e trabalhou durante muitos anos aqui no Porto de Vitória, né? Mas era um homem muito simples, analfabeto, né? Não tinha condições de assinar o próprio nome, então era uma pessoa muito simples. E eu me lembro que aquela fase ali de adolescência eu inventei de abrir uma vendinha, eu chamava de vendinha, o Infantini, no portão de casa, né? E coloquei, aí precisava ir numa loja aqui que vendia. A gente ia de bicicleta, eu lembro que eu ia com ele de bicicleta para comprar os produtos para revenda. E você vê, eu estou falando de coisas aqui que aconteceram há mais de 25 anos atrás. Eu me lembro que numa das vezes que a gente voltava, nós precisamos descer da bicicleta porque tinha um morrinho, e aí ele começou a conversar comigo e eu agradeci a ele. Falei, poxa, pai, obrigado o senhor ter vindo aqui comigo para comprar, a gente veio aqui de bicicleta. E ele virou e falou bem assim, meu filho, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E essa Olha frase aí. nunca saiu da minha cabeça, Infantino, nunca. Eu já li os grandes teóricos, a gente lê frases marcantes, né? Aí isso leva você a pensar, caramba, eu li os grandes intelectuais, frases marcantes, mas a frase que foi dita por um homem simples, leigo, Te teve um marcou. significado muito especial para mim, né? Então acho que a gente é bem Percebe, Rony, interessante como esse isso é momento. realização de sentido para ele? Exato, Para exato, ele exato. fazer o que Para puder para ele te foi muito ajudar, importante. sim. E É assim, eu verdade. como mãe também eu sinto isso, o que eu puder fazer para ajudar o filho, aquilo Uhum. realiza, sabe? E você Exato, também como pai sente isso, né, Rony? Como que exato, exato. não tem preço. Então a realização de sentido está nessa entrega. Seu pai estava te entregando ali, né, Rony? O melhor É, dele. E o melhor dele era o tempo de qualidade dele, era o estar junto, era. Né? Olha que exato, legal. exato. A gente vive uma época assim que as pessoas valorizam tanto a questão da intelectualidade, do dinheiro, mas você percebe que do ter dinheiro, ter uma posição social, mas o meu pai ele foi na contramão disso tudo e, no entanto, foi uma pessoa absolutamente importante na minha formação, né? Veja, eu me tornei acadêmico de carreira, né? Estou seguindo uma carreira aí acadêmica, publicando livros, mas a pessoa É. mais importante na minha formação foi meu pai, um analfabeto, né? Sim, mas olha que Então interessante, é ele uma deu o melhor coisa dele para interessante, né? você estar aqui, né? Exato, E isso não tem exato, preço, sabe, Rony? É isso que a gente fala de valor. É, valor mesmo de criação, ele está dando o melhor dele, e uhum, no caso dele foi de criação experiencial também, né? Porque ele estava ali exato, contigo, ele deu o melhor não só do tempo, de tudo, mas também da relação que construiu com vocês, do que ficou contigo. Isso é muito interessante. exato. Então, realmente, a gente
não valoriza essas pequenas coisas, e a gente também não valoriza é, coisas simples. É como se, para eu ser feliz, eu tivesse que ser o dono do McDonald's, sei lá, o dono da Apple, alguma coisa assim. Histórias de sucesso É, são aquelas histórias das pessoas que estão lá na revista, entendeu? dos Algo muito outros, né, doutor distante. Infantino? É, Dos pois outros, é, não é mas minha, né? Exato. exato, história de sucesso é aquela de uma vida repleta de sentido, Uhum, sabe? Uma vida repleta de sentido é uma vida que eu consigo realizar esses valores todos os dias, sabe? Claro, tem dias que a gente vai ficar uhum, chateado que não vai fazer, mas assim, quando eu aprendo a ser grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu fiz, quando eu tenho um olhar para mim mais generoso também, no sentido dos meus erros, eu consigo ser uma pessoa mais feliz. E eu consigo não guardar raiva, não guardar rancor, não olhar para o passado com olhar para o passado, mas para aprender, não para fixar naquele passado e sofrer com aquele passado, uhum. né? Tem algumas pessoas que vivem de passado. Então, passado, a ideia é eu Sim, poder sim. aprender com aquilo e direcionar o meu barco aí, para onde que eu quero agora, né? Eu Doutor escutei hoje à Infantini, tarde, pode em falar. em 4 minutinhos, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Você Você tá ia falando falar do terceiro, sério? já passou muito rápido, né? Passo rápido. Deixa eu falar Ó, então do terceiro aspecto. do terceiro aspecto, em 4 minutinhos. Então, o terceiro aspecto a gente até meio falou dele, que é os valores de atitude. É que Uhum, atitude eu tomo diante da vida, apesar das circunstâncias. Então é dessa capacidade de eu olhar para o passado, aprender com o passado e me redirecionar. Então, isso também, e nas coisas simples também, tá, Rony? Não é assim, vou agora criar uma empresa, vou agora fazer isso. Não. É o que, diante do sofrimento que é inevitável, como eu falei, o que eu faço? Esse seria, então, o valor atitudinal. Então, só retomando aqui, valor de criação, né, que é o que eu crio, o que eu dou ao mundo, esse valor de experiência, o que eu me abro, o que eu recebo do mundo, e esse valor de atitude, que é o valor de atitude tem a ver então com como que eu me posiciono diante da vida, diante do sofrimento e a própria resiliência, né, que o Franklin fala. sim. Mais alguma questão? Que pena, A Rony, última, poxa, muito que eu fico com rápido, né? medo de Não, cair. Nossa, vale só você lembrar uma já. coisa sobre o sentido, que eu acho Claro. importante. O sentido da vida é de cada um, tá, Rony? Não pode ser inventado por ninguém, não é o psicólogo que dá, não é ninguém, não é o pastor, não adianta buscar no Uhum. outro, você tem que fazer essa caminhada, esse olhar para dentro. Então, o sentido deve ser buscado de uma forma consciente. Né? Ah, preciso ir para psicoterapia para encontrar o sentido? Não, você pode fazer esse mergulho com você a qualquer momento, essa conexão com a sua espiritualidade, com esse eu maior, sabe, com Deus, com o que você acredita que tenha, que seja transcendente, que transborde. Então é nessa Sim. conexão, que pode ser através da psicoterapia também, que você encontra o sentido da sua vida, que é único e intransferível, cada um tem o seu. E a gente só encontra a felicidade realizando sentido. Acho que é isso, Rony. Isso é muito interessante, doutor Infantini, porque uma coisa que eu venho observando ao longo dos anos é que a sociedade ela coloca padrões difíceis e às vezes até impossíveis de serem alcançados para a grande maioria das pessoas, né? Uhum. Padrões de beleza, padrões de status financeiro, padrões sociais e por aí vai, né? Então, tem até uma cena muito interessante naquele filme que me marca muito, doutor Infantini, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui, aquela cena do filme Todo Poderoso, protagonizado pelo Jim Carrey, e tem o Morgan Freeman também, que faz o papel de Deus no filme. E o Jim Carrey no Sim, filme sim. é um filme muito interessante, né? É uma comédia, mas uma comédia assim, muito interessante, porque ele é um camarada, o Jim Carrey, né? O personagem do Jim Carrey, ele é extremamente materialista, egoísta, né? E ele vai ter uma verdadeira lição de vida ali, quando ele assume o lugar de Deus no filme, né? Na comédia. E tem uma cena muito interessante que os dois estão conversando, né? E aí o Morgan Freeman fala pro o personagem do Morgan, Deus no caso, fala pro personagem do Jim Carrey, fala, olha, milagre não é aquilo que você fez com a sopa, né? Tem uma cena que o Jim Carrey faz a sopa abrir assim, né? Como se simulando uma miniatura do milagre no Mar Vermelho, né? Aí o Morgan vai dizer para ele, olha, milagre não é isso, milagre é uma mãe que trabalha em 2 empregos e consegue educar o filho, impedir que ele vá Isso. para as drogas.
as pessoas mais felizes voltam para casa no final do dia fedendo. Até uma expressão até forte, né? Mas Mas é muito bem legal isso, porque é interessante. isso que é Muito sentido da sentido, vida. né? É, Não é ficar lá no exato. mosteiro, não sei onde, fora da vida, é na própria vida. Isso é fantástico, Sim, Rony. sim, E sim. é Bem na interessante. simplicidade, né, e no caminhar, na resiliência, no que eu faço agora, que caminho eu sigo. Isso é Uhum. muito O próximo interessante, assim. passo, sim, sim. Como é o Doutor próximo Infantini, passo? muito obrigado. Olha, foi fantástico, né? Foi assim, uma experiência muito gratificante. Acho que isso dá sentido ao nosso trabalho também, não é? A Dá nossa sentido, atividade, Rony. né, doutor Infantini? Com Com certeza. Tem certeza. muitas pessoas aqui acompanhando. Pessoal, não deixe de nos seguir lá o Insta da doutora Luciana Infantini, que está com a gente aqui, também o meu pessoal. Essa é uma iniciativa nova aqui no Instagram. Eu vou postar também no meu canal, lá no Repensando o Meu Cristianismo. Quero sempre trazer alguém especial, assim como a doutora Infantini, para estar conversando, abordando temas gerais da teologia, da pedagogia, da história, de fora dessas áreas. A gente quer, como é o caso aqui, estamos falando um tema da psicologia e muito enriquecedor, usando esse espaço aqui, né, Infantino, para a gente poder compartilhar Isso conteúdo, é contribuir interessante, aí. né, Rony? Esse, É, esse canal que a pandemia nos trouxe, nós não podemos perder, temos que aproveitar, né? é isso aí. Doutor Infantino, meu abraço, obrigado a todos que nos acompanharam. Desculpa não ter lido os comentários, foi um problema técnico. Eu não estou conseguindo no celular e nem no computador. Alguma coisa Poxa, que no pena. ou o problema pode estar entre a tela do celular e a cadeira, né? Mas eu quero agradecer, Tarrone, o Pode ser, né? convite. Foi uma maravilha aqui essa noite contigo, uma delícia. Pena que o tempo nosso acabou e que nós não conseguimos aí interagir, mas vamos fazer outras, né? Tem muita Vamos coisa sim, para se vamos falar. sim. E aí, no final, né, faz o sorteio aí, que um de vocês vai ser sorteado. O professor Rony vai entrar em contato aí. Sim, vou postar aqui, vou montar uma arte e vou postar aqui no Instagram. Então, pessoal, eu até pediria que o pessoal seguisse para também ter a informação. E aí, na sequência, eu passo para você, Infantino, para que seja enviado Ótimo. o livro para o endereço da pessoa aí. Do Que Felizardo ou assim seja, Felizarda, né? então. Que assim seja. Tá Ó, um bom? ótimo sábado para vocês. Muito obrigado por tudo, por estarem aqui. E, né, vamos fechando a live então para a gente não perder, né, Rony? Fiquem em É paz. isso aí. Obrigada. Grande abraço, Gratidão. gente. Grande abraço, Infantini. Obrigado.